Fala, meu povo, voltamos, né? Aula de número 21, vamos dar continuidade à questão de número 7. Olha só, já deixamos a ideia, né? Já deixamos o comentário de que as 5 faces que a gente vai ter que trabalhar é 1, 2, 3, 4 e 6, não necessariamente nessa ordem, tá? A gente vai ter que colocar nas faces visíveis esses valores. Qual vai ser, aonde vai ser cada um, PH? Vamos começar a matutar. Eu vou apagar aqui as faces, tá? Para a gente começar a pensar um pouquinho. Pessoal, olha só. Digamos que esta face aqui de cima vai ser 1. Vamos ver se vai poder ser 1, tá certo? Pode pegar, pode qualquer coisa, não? Vamos ver. Bom, se a face 1 está aqui em cima, quem é que vai estar aqui embaixo? É a 6, correto? É a 6, não é isso? A soma dos dois tem que dar 7, perfeito. A questão me diz também que as duas faces coladas uma na outra tem que dar quanto? Tem que ser iguais. Então, se aqui tiver 1 em cima, aqui embaixo terá que ter 6, e aqui, no segundo dado, tem que ser 6. E qual é o problema, PH? Ora, qual é o problema? Que eu tenho que ter, numa das 5 faces visíveis, o número 6. Se eu estou usando no primeiro dado 6 e no segundo dado 6 também, porque eles estarão colados, como é que eu vou ter 6, meu povo? Ficou claro? Vamos entender devagarzinho, olha só. Está aqui o meu primeiro dado. Eu estou imaginando que aqui seja 1. Se aqui for 1, aqui embaixo tem que ser 6. A regra do dado, não é isso? Logo, vou afastar um pouquinho esse dado. Isso me leva à conclusão, e aí a informação que a questão nos deu, que nessa colagem desses dois, aqui teria que ser 6. Ora, se aí fosse 6, o meu problema complicaria. Por quê? Porque numa dessas faces, eu tenho que ter 6. Não é isso? Está aqui os números que eu preciso apresentar. 6, 4, 3, 2 e 1. Se eu tenho que colocar o 6, e o 6 já aparece de duas maneiras, na face embaixo e na outra, vai ficar faltando lugar, não vai ter número 6 para eu colocar. Conclusão, o 1 não pode ser aqui em cima. Ficou claro? Vamos brincar um pouquinho mais. Digamos que aqui fosse 3. Se aqui for 3, o que é que vai acontecer, meu povo? Aqui embaixo vai ter que ser 4. Se aí embaixo é 4, é porque aqui será 4. E me complicaria também. Por quê? Porque o 4 também faz parte desse número, desses números que eu preciso colocar nas faces visíveis, e os dois estariam escondidos. Então, eu também não posso ser 3. O único número possível é o 2. Se eu colocar o 2 aqui, o 5 estará aqui embaixo. Se o 5 estará aqui embaixo, o 5 viria para cá. E aí não teria problema, porque o 5 não vai fazer parte do nosso cálculo. Eu poderia muito bem fazer assim, ó. 3, 6, 1 e 4, não teria problema nenhum. As faces visíveis, 6, 3, 1 e 4, não teria problema nenhum. Mas PH está dando diferente. Notem que são dois dados. O 6 que você está vendo no dado aqui de cima, o 1 vai estar lá atrás do outro. Esse 1 já é do outro dado e aí não tem problema nenhum. Tá certo? É uma das formas que pode ter, eu posso até mexer. Mas obrigatoriamente lá em cima, nessa facezinha aqui, desculpem, nessa facezinha aqui, obrigatoriamente tem que ser o 2. Obrigatoriamente. Não existe outra maneira de não ser o 2. Tá certo?
Daí, o que é que ele me pede? O número de face do dado de baixo. Esse valorzinho aqui. Ora, se o 2 está aqui em cima, traz o 5 para de baixo. Traz o 5 para essa nova posição. Esse número aqui embaixo tem que ser o 2. Porque a soma das faces opostas tem que dar 7. Tranquilidade, pessoal, como é que fomos? Beleza. Tudo trabalhado aí, conclusões, lógicas, possibilidades, bem tranquilinho, né? Beleza, mais uma questão já foi, vamos para a questão de número 8. Eu até coloquei para vocês, pessoal, na questão de número 8, um textozinho falando na história da figura Pokémon, e aí dá um pouquinho na ideia. Me deixa na tela toda, por favor, só para eu organizar aqui, a figurinha está um pouco fora também aqui assim, pronto, eu já arrumei. Até para aumentar um pouquinho o tamanho dela, não tem problema, pronto. Legal, agora a gente já pode colocar. Pessoal, pode me deixar na tela mesmo aqui. Eu estou falando aí rapidamente da figura Pokémon. Gosto de brincar com esse tipo de situação, porque é uma figura que vai evoluindo. Normalmente, e principalmente nas questões da Fundação Carlos Chagas, ele traz figuras em evolução, figura em crescimento, digamos assim. Ele traz uma figura de uma situação menor e essa figura vai crescendo. Desculpem. E nesse crescimento, eu tenho que entender o que foi que aconteceu da figura 1 para a figura 2, para ela crescer dessa maneira. E da figura 2 para a figura 3 e assim sucessivamente. A ideia é que esse crescimento dessa figura Pokémon, essa evolução dessa figura, né, é o que eu preciso entender para resolver a questão. Vamos dar um exemplo aí na questão número 8, já está aí para vocês. Um quadrado ABCD foi dividido em várias regiões, em um processo feito em 10 etapas. Na primeira, o vértice A foi ligado ao ponto médio do lado BC. O vértice B foi ligado ao ponto médio do CD e assim sucessivamente, como na figura 1, pronto. Aí ficou bonito, entregou a figura. Está aqui a figura 1. Certo? Na segunda etapa, o quadrado central obtido na primeira, ou seja, este quadradinho aqui, foi dividido segundo a mesma lógica, conforme como ilustra a figura 2. Olha para cá. Veja que o restante da figura em volta deste quadrado vermelho que eu marquei continua igual. O que vai mudar é a figurazinha de dentro. E se a gente pegasse essa figurinha de dentro e esticasse ela aqui assim, ela ia dar exatamente a figura 1, não era não? Mesma coisa. A figura 2 tem tudo em volta, sem qualquer modificação da figura 1. Mas o quadrado em vermelho é a figura 1 em tamanho menor. Ok? Vamos passar. Está aí, novamente, a mesma figura. Se em cada nova etapa, o quadrado central obtido na etapa anterior foi dividido segundo a mesma lógica descrita acima, ao final da 10ª etapa, o quadrado ABCD estava dividido em um total de... Pessoal, olha só, figurinha Pokémon, figura 1, figura 2, ela cresceu. Na figura 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figuras. E na figura 2 eu tenho 8 iguais. Esse que é igual a esse que é igual a esse que é igual a esse aqui, esse com esse com esse e esse com esse. 8 figuras iguais. O que vai mudar é a figura central. O que vai mudar é a figura central. Ou seja, se eu entender o que é que acontece entre a figura 1 e a figura 2 e uma possível figura 3 que eu possa montar, se eu consigo descobrir quantas divisões são feitas
da figura 1 para a figura 2 e da figura 2 para a figura 3, ele pode pedir qualquer figura, ele pode pedir a figura 100, a figura 1000, a figura 319.427.132, pode pedir qualquer figura que a gente vai conseguir resolver, tá certo? Então vamos brincar um pouquinho com essa evolução da figura Pokémon, certo? Vou abrir aqui uma figura, abrir uma tela em branco, a minha figura 1, como é que ela foi montada? Eu vou fazer isso em comparação à figura 2. Veja que na figura 1, eu a dividi em 9 pedaços. Não foi isso? 9 pedaços. Vai acompanhando aí que eu vou por aqui. São 8 pedaços que eu já comprovei que não vão ser mudados na figura 2. Não são isso? Em volta, aquele quadrado amarelo, aquele quadrado vermelho. Na figura 1, eu vou ter mais um, que é a figura central. Certo? São 9, 8 daquelas que não se mexem e que aparecem também na figura 2, e mais aquela figura central. O que vai mudar na figura 2, e aí nós já demos até a dica, é aquela figurinha central. Aquela figura central nada mais é do que quem? Do que a figura 1, só que de um tamanho menor, é ou não é? A figura, voltando aqui, a figura aqui em vermelho, nada mais é do que a figura 1, só que de um tamanho menor. Só que de um tamanho menor. Logo, a minha figura 2 terá as 8 repetidas, mais a figura 1. Logo, eu terei 17. Vamos pensar um pouquinho agora, olha só, vamos evoluir agora também junto com a figura. Se a gente imaginar a figura 3, o que é que será a figura 3? Será os 8 da figura inicial, aquela primeira parte da figura inicial, certo? Aquela primeira partezinha, certo? Em volta da parte vermelha, certo? Mas o que é que vai estar ali no meio? Vai estar a figura 2. A montagem da figura 3 é tudo aquilo em volta que não se mexe, e no meio a figura 2. E quem será a figura 2? Será os 8 inicial, aquelas 8 em volta, e mais a figura 1. Logo, a minha figura 3 é 8, mais 8, mais 8, mais 1, que me dará 25. Olha o negócio como ficou bonito agora. A figura 1 aparece o 8 uma vez, mais aquela figura central. A figura 2 aparece o 8 duas vezes e mais aquela figura central. A figura 3 aparece o 8 três vezes e mais a figura central. Meu amigo, você acabou de descobrir a evolução da figura. Pronto, acabou a questão. Se a gente entendeu essa lógica entre 3 figuras, na hora que eu for analisar a figura 10, eu não tenho a mínima ideia e nem vou desenhar aquela maluca. Nem vou. Mas eu sei que eu terei o número 8 aparecendo 10 vezes. Igual à lógica que eu acabei de montar para vocês. E mais um, que é a minha figura central. 80 mais 1 me dará 81 pedaços nessa figura, 81 regiões, como ele coloca, 81 regiões
letra C como gabarito. Façamos o seguinte, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre essa questão, traduzindo um pouquinho mais, deixando, ó, me fazendo o capitãozinho, ó, fazendo e dando na sua boquinha para não ter problema na resolução. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.